No vídeo anterior estivemos a explorar algumas leis europeias e nacionais em relação à acessibilidade web dos organismos da função pública e vimos o quanto estas leis estavam interdependentes entre si. Para compreender um pouquinho melhor como é que estas leis funcionam e que atenção devemos ter em cada uma delas, temos hoje aqui connosco o professor Jorge Varela, um colega aqui da ESEX. Jorge, muito bem-vindo aqui a este vídeo e a esta sessão. Podes começar por apresentar a ti próprio aos nossos alunos, por favor? Claro que sim. Começo primeiro por agradecer o convite para estar aqui a participar nesta sessão. O meu nome é Jorge Varela, sou professor de Direito aqui na ESEX desde 2005. Exerci advocacia durante cerca de 20 anos. Neste momento dedico-me à carreira académica e é um gosto enorme estar aqui a partilhar convosco um pouco daquilo que fui aprendendo ao longo dos anos sobre estas matérias. Ok, Jorge, muito obrigado. Então nós estivemos a explorar num vídeo anterior com os alunos estas questões das diretivas europeias e como são transpostas para leis nacionais. Será que nos podias falar um pouquinho sobre este esquema de leis? Sim, na verdade existem muitas leis. Há um processo legislativo muito intenso. Nós assistimos todos os dias ao aparecimento de nova legislação de diversa origem. Neste caso concreto de que falavas, estamos a falar de legislação europeia e isso tem também a ver com o facto de nem toda a legislação estar no mesmo patamar hierárquico. Eu diria assim, temos legislação interna, as chamadas leis ordinárias, como são as nossas leis da Assembleia da República ou os decretos de lei do Governo, mas temos outros patamares de leis, como o direito comunitário, que é o direito europeu, a legislação europeia, que já está num patamar superior. Esta distribuição hierárquica de leis, aquilo que normalmente se chama a pirâmide de leis. E como é que funciona essa pirâmide? Bom, esta pirâmide começa no seu topo, com a lei mais importante, que é a Constituição da República Portuguesa. A Constituição da República Portuguesa é a lei fundamental da nossa República e, por isso, mostra-nos quais são os direitos fundamentais, as regras básicas do funcionamento do nosso regime político, de toda a nossa sociedade, por isso, de todo o ordenamento jurídico. Depois entramos no campo do direito internacional, mas um direito internacional específico que é o direito europeu, que tradicionalmente se chama o direito comunitário, até porque antes da União Europeia tínhamos as comunidades europeias, depois a Comunidade Europeia, e por isso ficou este nome tradicional de direito comunitário. E é aí que se insere essa diretiva da União Europeia sobre a acessibilidade dos websites dos organismos do setor público. E uma diretiva acaba por indicar um objetivo a que os Estados-membros devem chegar, que devem atingir, cabendo depois cada Estado-membro fazer a transposição dessa diretiva para o ordenamento jurídico interno da forma que melhor entenderem, ou seja, adequando à realidade do seu próprio país para atingir os tais objetivos propostos pela União Europeia. E então, se compreendi bem, sai essa hierarquia, a transposição que fazemos depois para decretos-leis não pode violar a Constituição, uma vez que por essa pirâmide é o documento, não sei se estou a dizer bem, que tem prioridade sobre todos os outros. Exatamente, Filipe. Por isso, essa diretiva, a própria diretiva e os objetivos não podem contrariar a Constituição da República Portuguesa e depois a forma como cada país, no caso de Portugal, transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva europeia, também não pode contrariar nem a Constituição, nem a própria diretiva, os propósitos da diretiva, porque a legislação europeia sobrepõe-se à legislação interna ordinária comum, nacional. E por isso é nesta hierarquia que é um dos critérios para resolver o tal conflito de leis.
as leis existem naturalmente leis contraditórias e é natural que isso seja porque a própria sociedade evolui. Um exemplo muito claro, uma legislação que hoje diz que o adultério não é crime e antigamente dizia que era. Ou seja, temos duas legislações que se contradizem. A legislação mais recente sobrepõe-se à legislação mais antiga. Mas esse é o critério da posterioridade. Aqui estamos a falar do critério da superioridade, ou seja, leis de patamares hierárquicos diferentes, em que a legislação que está no patamar superior sobrepõe-se ao patamar inferior. Portanto, penso que então, por esta hierarquia que tem que existir, quanto mais no topo da pirâmide está, mais generalista tem que ser o documento para que depois se possa encaixar facilmente nas camadas abaixo. Estou a pensar bem? Sim, eu diria, eu costumo usar um exemplo que talvez seja fácil de entender. Se nós pensarmos que o ordenamento jurídico como um todo é uma pintura, porventura uma pintura abstrata, em que cada lei, cada nova regra jurídica é mais uma pincelada que é dada nessa pintura. Então, por exemplo, a Constituição da República seriam não só os traços principais da pintura, como a própria moldura. Porque uma moldura num quadro o que diz é quais são os limites do quadro. Tudo o que está para fora da moldura já não é quadro, não é? E por isso é isso que a Constituição faz. Diz os limites daquilo que todas as leis que vierem a ser feitas, os limites que existem são estes. E por isso, se o legislador europeu ou o legislador ordinário nacional decidir fazer uma regra, uma pincelada que vá para lá da moldura, que vá para lá dos limites estabelecidos pela Constituição, então a Constituição diz-nos que essa regra jurídica já não é válida porque viola a Constituição. E por isso, sim, nessa medida, o topo da hierarquia dá-nos de forma mais genérica, embora a generalidade seja uma característica das regras jurídicas, mas dá-nos, eu diria, as regras mais básicas que todas as outras legislações devem respeitar. Jorge, muito obrigado. Penso que deu perfeitamente para compreender um pouco como é que funcionam estas molduras e estes quadros que têm que todos conciliar uns com os outros. Agradeço-te muito a tua participação aqui e espero que nos possamos estar juntos em breve. Claro que sim. Obrigado, Filipe. Tudo bom? E mais uma vez agradeço a oportunidade de colaborar nesta iniciativa. Muito obrigado, Jorge.